Hoje nós encerramos a parte de literatura das obras complementares do nosso cronograma proposto para 2023. Hoje, então, com o encerramento do estudo do livro Céu e Inferno, a parte 3, e aí nós fechamos esse módulo, pois a partir de terça-feira nós vamos ver a aula Experiências de Quase Morte, depois nós vamos ver pensamentos, ansiedade, depressão, depois nós vamos ver modelo biológico, nós vamos ver miasmas e formas pensamentos. Então vamos. Então, o importante para nós é tudo isso. Nós estamos chegando aí já, atingimos a metade do mês de setembro e estamos encaminhando para fechar este ciclo. E este livro, Céu e Inferno, que traz para nós bastante conhecimento, muito conteúdo, e que todos nós possamos absorver todos os ensinamentos contidos. Sabemos que estamos aqui para evoluirmos moralmente, sabemos todos nós que aqui nós nos encontramos nessa busca de recursos e de mecanismos, e nada melhor do que as experiências relatadas pelos benfeitores que vêm nos auxiliar na nossa caminhada. Então vamos lá. O estudo do livro Céu e Inferno, a parte terceira. Nós tivemos lá falando dos espíritos felizes na nossa última aula, e hoje nós começamos no capítulo 3 da segunda parte das comunicações. Então, nós estamos os espíritos considerados nas condições medianas. Senhor Cardon. Alguns minutos depois do desencarne, acorda e fala aos parentes das maravilhas que tinha percebido, dos locais, das belezas que não podia descrever, e começa a tecer conselhos aos filhos e à esposa para que tenham uma vida correta, a fim de merecer no futuro essas belezas que tinha presenciado. Sim, nós vemos que Kardec foi muito feliz, porque ele começou com os espíritos felizes, com aqueles espíritos de condição moral elevada, falando das belezas e das maravilhas do mundo espiritual, das colônias, das regiões onde essas criaturas, esses companheiros se encontravam. O senhor Cardon aqui está fazendo essa referência de onde ele viu. Ele fala das belezas, mas sempre procurando referência no planeta Terra, sempre procurando algo para poder orientar a esposa e os filhos. Mas ele fala um alerta, ou seja, ao conhecimento pleno dos gozos e das penas futuras. Tanto é que ele fala que para eles terem uma vida correta dentro da moral e dos bons costumes, para que eles possam, então, desfrutar desta mesma condição que ele havia desfrutado. Kardec acha interessante este relato e evoca tempos depois este espírito para saber mais detalhes desse desencarne. Kardec está realizando ali experiência, ele está fazendo uma oficina. Então, é permitido a ele essa conversa, esse tipo de relato, essas evocações, para que ele possa aí formar e codificar, passando as informações para a posteridade. O senhor Eric Stanilas é uma comunicação espontânea, ele não foi evocado, ele simplesmente resolveu falar, onde o espírito agradece por tudo que recebeu na reunião e incentiva a todos a continuar o trabalho no bem. Isso hoje já não é mais comum nas reuniões mediúnicas.
Antes, até um tempo atrás, era muito comum nas reuniões mediúnicas, mesmo de desobsessão, às vezes o espírito se comunicar, agradecendo a ajuda, o auxílio, o benfeitor espiritual de um ou de outro médium, às vezes dando ali comunicação, no sentido de incentivar e principalmente de esclarecer. Hoje já não é mais. Então, por quê? É preciso disciplinar. A prioridade é o socorro e o auxílio. Mas esse aqui, na época, veio exatamente agradecer a ajuda e o auxílio da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Em seguida, o guia do médium, o guia do médium é o protetor particular, é o benfeitor espiritual encarregado de zelar pelo encarnado, aqui no caso o médium. Em seguida, o guia do médium dá uma comunicação, dizendo que aquele espírito muito já sofreu por conta dos seus erros e que hoje, sinceramente arrependido, está em trabalhos no mundo espiritual, em favor de outros espíritos mais necessitados. Então, ele veio, falou, agradeceu e foi retirado. Quem falou na sequência foi o benfeitor espiritual do médium, explicando as circunstâncias e as condições, para que nós possamos entender o espírito, mas que não é pelo fato de estar desencarnado e estar numa reunião que ele pode simplesmente falar o que ele quer ou responder a toda e qualquer pergunta. É esse o sentido. Por isso, o guia vem esclarecer que é alguém que está numa fase de aprendizado e hoje já consegue desenvolver pequenos trabalhos. Esse espírito, também de condição mediana, esse Joseph Bré, vocês não estão vendo que assim, nós pegamos trecho das comunicações. Todas essas comunicações, tem algumas que às vezes são 4, 5, às vezes 8 páginas de diálogo. Então, nós tiramos aquilo que é essencial de cada capítulo e de cada comunicação para a gente situar o que são as condições medianas. Esse espírito Joseph Bré, então Kardec pergunta para ele, como, pois não vivestes sempre honestamente em relação ao que ele estava relatando? Aí ele responde, sim, no juízo dos homens sempre agi corretamente, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. Então, já em 1865, já tinha essa noção de que esse abismo existente, que Jesus já falava na parábola do rico e do Lázaro, entre o que nós achamos que somos bons, que somos honestos, que temos o coração puro, em relação aos homens e em relação à lei divina. Então ele fala, sim, sempre vivi honestamente, de acordo com as convenções e o condicionamento humano, mas distante da lei divina. O Marquês de Saint-Pol é outro espírito de condição mediana. Médium vidente, momentos antes que antecedem o seu desencarne, observa o próprio corpo, tendo a impressão de uma dupla existência, a do corpo e a do espírito. Sim, ainda hoje ocorre com mais particularidade. Hoje é muito mais exceção do que regra, mas ele também não é o fato de ser médium vidente que proporciona isso, mas sim a sua condição moral. E como é para trazer um ensinamento para o futuro, então isso também lhe foi permitido. Por isso que ali, alguns minutos, algumas horas, não sabemos, antes do seu desencarne, ele olha para o corpo, olhando ali, vendo essa dupla identidade. O corpo, como se diz, e o
perispírito dele ali presente ao lado. E ele se referia ao corpo na terceira pessoa. Então ele falava, ele, o corpo, ele tem sede, ele tem frio, ele sente dores. Os familiares indagavam, mas é você quem sente tudo isso, não é? Então ele respondia, não, é ele. Então, quando nós falamos em outras circunstâncias, inclusive no nosso evangelho dominical, quando nós falamos muitas vezes que o espírito já foi, já quitou seu débito, que o espírito está recuperado, que o espírito já não tem mais dor, o espírito já não está mais em sofrimento, ele está ainda nesse processo de desligamento, mas ele não sente. Então, quando ele fala que sente frio, que sente fome, que sente dor, a família fala, mas é você que está sentindo tudo isso? Ele está se referindo ao corpo como se fosse uma outra pessoa, como se fosse um outro ser. Por quê? Porque ele já desligou-se, ele já não está mais ligado à matéria. Claro, ainda tem os liames físicos que ligam o perispírito ao corpo físico, mas ele, como espírito, já se encontra liberto. Por isso, essa compreensão. Muitas vezes acontece conosco quando nós estamos naquela fase de vigília. Às vezes, aquele cochilo de final de tarde, de sábado, de domingo, depois de um cansaço, onde muitas vezes nós não estamos nem acordados e nem dormindo. Então, na emancipação espiritual, na emancipação da alma, muitas vezes nós nos deslocamos e ficamos observando o nosso corpo físico ali, respirando ou dormindo. A diferença é que aqui ele já estava em processo de desencarne. No capítulo 4, Kardec vai falar dos espíritos sofredores. Aí já começa um pouquinho as dificuldades dos desencarnados. Esse espírito Claire, senhora que a médium conhecera na sua última vida. Esses relatos, quando ele fala, o guia do médium é o médium que está transmitindo a mensagem. Nesse caso aqui, Claire ou Claire era a que estava desencarnada. Porém, a médium encarnada, a médium era conhecida dela. Por isso que ela está falando. E ela fala, era extremamente orgulhosa e de um egoísmo muito grande. A médium está falando em se referindo a Claire, que ela conhecia. Nas primeiras comunicações, vê-se que este egoísmo ainda prevalece, pois queixa-se a médium de que não está sendo ajudada e exige atenção para o seu caso. Muitas vezes nós já falamos, as pessoas pensam que pelo fato de ter desencarnado, vira anjo ou tem consciência plena de tudo que está acontecendo. A Claire aqui continua com o mesmo orgulho e o mesmo egoísmo que tinha na sua vida fútil, reclamando lá que não está sendo ajudada, que não está sendo auxiliada, que as pessoas no mundo espiritual estão dando pouca importância para o seu caso. Percebe-se neste caso que a morte e mesmo os sofrimentos do além-túmulo não transformaram a criatura de imediato. Essa é a importância para todos nós do estudo. Quando nós paramos lá no capítulo 4, vendo esses espíritos sofredores, nós já começamos a perceber a diferença dos relatos de como eles se encontram em relação aos primeiros espíritos felizes e mesmo os medianos que nós acabamos de ver nas primeiros slides do nosso encontro de hoje. Então, o que acontece? O desencarne, a morte física, não transforma ninguém naquilo que ele não é. Aquela pessoa que lamenta, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que pensa que todos têm que lhe servir, vai chegar no mundo espiritual e muitas vezes quer
que os benfeitores e os que lá se encontram continuam sendo os seus serviçais. Clare, ainda, o Espírito São Luís esclarece que, neste caso, apesar do espírito, na sua última vida, não ter cometido crime nenhum, em termos de justiça humana, era extremamente culpada aos olhos de Deus. São Luís acompanhava Kardec, não é assim, não é que ele tinha o privilégio ou que ele era o dirigente maior, mas a maioria das comunicações que tem o auxílio no livro Céu e Inferno, principalmente na segunda parte, São Luís foi o espírito destacado por Jesus, o espírito da verdade, para dar o suporte a Kardec. Então, é São Luís que diz a Kardec que o espírito da Clare, então, ele mesmo não tendo cometido nenhum crime de sociedade, nenhum crime dentro daquilo que era a vida normal, mas era extremamente culpada aos olhos de Deus. Por quê? Viveu uma vida de preguiça, viveu uma vida na ociosidade. Não trabalhou, não produziu, não viveu, apenas existiu. Era um espírito que possuía tudo em vida, menos um bom coração. Kardec utiliza esse caso para alguns estudos sobre o mundo espiritual. São penas e gozos terrenos. De acordo com o relato da Clare, então Kardec vai formando um TCC, ele vai formando ali um estudo sobre o mundo espiritual e as consequências, de acordo com aquilo que a criatura viveu. Então, é aquela situação, não aproveitou a vida, simplesmente veio aqui para aproveitar as condições materiais, os prazeres e as satisfações que o mundo apresentava e a sua condição financeira e social permitia. Kardec, um ponto levantado por Kardec a respeito da Clare, diz respeito ao termo utilizado pelo espírito, trevas, e pergunta se é uma figura ou se realmente existe essa região. Em um momento do diálogo que Kardec está conversando com ela, onde ela se encontra, como ela foi recepcionada, o que ela vê hoje, o que ela vive, em um momento da conversa, ela se refere que vagou pelas trevas. E aí Kardec pergunta para ela, se trevas, se é uma figura de linguagem, se é uma ilustração ou um cenário, ou se realmente essa região chamada trevas existe. São Luís dá uma comunicação em que afirma existir realmente esta região no mundo espiritual, onde se encontram as almas culpadas. Geralmente, aqui, além de São Luís, as obras complementares, quando se referem às trevas, são aqueles espíritos que transgrediram as leis divinas. São aquelas pessoas que se furtaram à condição da maternidade, são os crimes, muitas vezes coletivos, aqueles que usaram o seu conhecimento para manter interesses e mordomias. Por isso, almas culpadas, porque desviaram outros irmãos do ideal correto. Então, São Luís está dizendo que esses espíritos, nesta condição de devedor, que habita esta região das trevas, citado pela Clare. E o espírito Clare, numa outra comunicação, ela se comunica e reafirma a existência das trevas. A sua descrição é muito semelhante ao umbral de André Luiz em O Nosso Lar. Então, sim,
Ah, mas o umbral não existe. Nós não estamos falando de uma região geográfica. Nós não estamos falando de uma colônia, de uma situação circunscrita. Estamos falando de regiões conscienciais, que é o que o André Luiz se refere. O próprio André Luiz, oriundo que é do umbral. Então, ele fala do umbral, mas todos conhecem e sabem da existência das trevas e do abismo. Isso no mundo espiritual. Até mesmo porque a Bíblia também fala das trevas. Quando Jesus cura aquele adolescente que o pai vai pedir na região da Gadara, quando Jesus vai conversar com os espíritos, a primeira coisa que eles falam: Jesus, Filho de Deus, não nos mande para as trevas. Significa que eles conhecem a região, que eles já estiveram lá, já estagiaram por lá em um ou outro momento. Então, não é apenas o esclarecimento do espírito dizendo como ela está, mas sim o aproveitamento de todas as informações que esses espíritos trazem. No capítulo 5, vai falar dos suicidas. E nós não vamos abordar a todos, nós procuramos, sim, nós não estamos aqui para chocar ninguém, nós não estamos aqui para causar medo ou terror. Simples esclarecimento. Nós sabemos as consequências do suicídio, nós sabemos todo o sofrimento e as aflições dos nossos irmãos. Então, como o nosso objetivo é educar, é consolar, acolher e instruir, então que nós possamos auxiliar dentro desta condição. Para livrar o filho único que fora convocado para a guerra, o pai comete o suicídio, pois transformando o filho em arrimo de família, estaria ele dispensado do serviço militar. Para realizar a evocação, pergunta-se a São Luís, espírito que sempre acompanhou Kardec nas reuniões, se é possível o espírito se comunicar. Porque muitas vezes nós pensamos, e o Chico não errou. O Chico falou uma coisa e as pessoas entenderam cada um como quiseram. O Chico falou assim: a comunicação, o telefone só toca de lá para cá. Não, não é verdade. Quando nós evocamos, nós estamos ligando daqui para lá. Mas toda reunião séria, toda reunião que é instrutiva, que é para esclarecer, tem ali o seu benfeitor, tem o mentor espiritual daquele trabalho e principalmente da administração espiritual da casa, a cúpula protetora. Então, esse pai, para livrar o filho que tinha sido convocado para a guerra, o pai vai e comete suicídio, porque assim o rapaz fica sendo responsável pela família e assim acaba sendo dispensado. Como, então? Mas Kardec não age a bel prazer. Ele não age simplesmente de acordo com o que ele quer. Primeiro, ele pergunta a São Luís se o espírito que se suicidou tem condições de se comunicar. Neste caso, o espírito suicida está consciente do que fez e sabe que já desencarnou. Até reconhece a Deus e se acha indigno de escrever o seu nome. Ele não escreve o seu nome, mas é alguém que está consciente, alguém que fez de caso pensado, sabe que desencarnou, sabe que morreu, onde se encontra, por que se encontra. E tendo essa consciência do seu erro, do seu delito, ele nem mesmo quer escrever o seu nome. Por quê? Porque ele está envergonhado do ato que ele cometeu. O outro espírito suicida é esse Felicem. Na sua comunicação, ele queixa-se do mundo dos espíritos e das companhias que a todo momento gritam,
acusam-no de covarde, mas reconhece que tem razão, pois foi covardia fugir às dificuldades da vida. Este também é um relato muito comum que nós encontramos nas comunicações psicofônicas, nos nossos trabalhos mediúnicos. O espírito, quando se manifesta, a primeira coisa que ele fala, essas pessoas ficam me condenando, essas pessoas ficam gritando, essas pessoas ficam repetindo, covarde, suicida, e entre outras coisas. Então, é o que ele fala. Aqui, ele começa a despertar. Então, ele ouve as vozes, porque é a sua culpa, é o remorso, é a sua consciência cobrando dele a deserção da vida. Tanto que ele fala, pois foi covardia fugir às dificuldades da vida. Sim, é aquilo que nós também aprendemos e falamos em relação aos nossos irmãos. O suicida, ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor, ele quer se livrar do sofrimento que o incomoda. É o que o Felicen está dizendo a Kardec. Ele revela que é a quarta vez que sucumbe a este mesmo erro e pede forças para que em uma nova tentativa no futuro não venha cometer o mesmo erro. Muitas vezes nós já falamos, a criatura fala assim, mas qualquer hora eu me mato. Vontade de morrer. Sim, muito cuidado com o que nós falamos. Esse Felicen, o espírito, ele revela a Kardec que ele já se suicidou 4 vezes. 4 vezes ele incorreu no mesmo erro. E agora, nesse momento, nesta comunicação, ele está pedindo força, oração, está solicitando a misericórdia divina para que ele tenha uma nova oportunidade no corpo físico e que ele não venha cometer o mesmo erro. São aquelas, muitas vezes, aquelas reencarnações que nós hoje conhecemos, com síndromes, com idiotia, com cretinice, aqueles espíritos que muitas vezes vêm totalmente ali dementados, para que não ocorram e para que não incorram novamente no mesmo erro de se suicidar, como foi o Felicen. Outro espírito suicida que se comunica é o François Simon Louvet. O espírito comunica-se expressando pavor por estar constantemente em queda, de uma altura muito grande e em direção às pedras. A repetição. Tudo fica se repetindo ali na memória perispiritual do espírito. Emmanuel nos ensina que enquanto nós não fizermos a reparação, enquanto nós não nos reconciliamos com a lei divina, a nossa memória espiritual não aceita esse comportamento. Por isso que fica se repetindo. Então, o François diz a Kardec que ele se sente constantemente como se ele tivesse no processo da queda, das alturas de onde ele foi se espatifar sobre as pedras. O guia do médium informa tratar-se de uma pessoa que, viciada no álcool, decidiu por fim a própria vida, para se livrar da vida de miséria que levava. O guia informa a data e o local do ocorrido, e Kardec confirma o fato a partir de jornais. Fazia 6 anos do fato. Duas coisas que fica desta comunicação, além do próprio relato do espírito. Primeiro, a indução aqui da dependência de algo, de um vício que a criatura tinha. Depois, espírito, benfeitor espiritual, espíritos superiores, eles não fixam data, não fazem previsão de nada, mas
as reuniões de Kardec eram experimentais e precisavam, muitas vezes, de fatos para confirmar a veracidade daquilo que estava sendo exposto, daquilo que está falando. Então, o benfeitor espiritual do médium diz quando ocorreu e como ocorreu. E Kardec vai confirmar isso através dos relatos que estava então lá atrás. É essas situações que a gente precisa ter. E não tem. Um suicida, ele não ficou aquela ideia do Vale dos Suicidas, que a criatura vai ficar uma eternidade lá. 6 anos e já estava ele dando comunicação ali na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Até aqui, alguma dúvida ou alguma pergunta? Vamos embora. No capítulo 6, você ia falar, Inês? No capítulo 6, Kardec vai abordar os criminosos arrependidos. E ele vai falar desse Monsenhor Ciba, arcebispo de Paris. Ao sair da igreja de Saint-Étienne, ele foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. Aqui, o Monsenhor é vítima. É isso que a gente precisa ter. A didática, a dinâmica educativa de Kardec segue o mesmo parâmetro de Jesus, mostrando os fatos, mostrando a causa, o efeito e de como fazer a devida reparação a partir do arrependimento, que é o primeiro passo. Então, esse arcebispo foi assassinado, foi morto, né, por um padre jovem ali da mesma congregação. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Foi então morto, confessou, sabia do assassino, não se arrependeu, não mostrou qualquer sensibilidade, não mostrou qualquer tipo de emoção ali. E foi executado, então, no dia 30 de janeiro. Evocado, olha só, evocado no mesmo dia da execução. O espírito se encontra extremamente perturbado. Se diz ainda ligada ao corpo, vê a sua cabeça separada do corpo, não consegue explicar o que se passa e vê outros espíritos que o perturbam ainda mais. Então, se nós olharmos, não foi fácil a tarefa de Kardec. E os espíritos muito colaboraram para hoje nós termos toda essa compreensão e esse entendimento. O espírito foi executado às 17 horas, final da tarde, em praça pública. Kardec o evoca às 20 horas na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. É claro, o espírito, ele vê a cabeça, foi guilhotina, executado na guilhotina. Então, ele vê a cabeça separada do corpo, mas ele não consegue entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ele vê outros espíritos, ele vê outras situações, silhuetas, ele vê outras imagens, ele não consegue definir se é uma assombração, o que é, o que ainda o deixam mais perturbado. Poucas horas haviam decorrido das que ele passou pela guilhotina. Alguns dias depois, ele se comunica novamente e já reconhece o seu estado. Se diz arrependido e percebe que seu orgulho e o fato de não suportar as humilhações foram as grandes causas para sua queda. Depois de alguns dias, socorrido, amparado na espiritualidade,
já ninguém está dizendo que ele está consciente alguns dias, mas já compreende e reconhece o seu estado de desencarnado. Aí ele então se diz já arrependido, que é o primeiro passo. E também já consegue buscar as causas que o levou a cometer esta situação. Ele não gostava de cumprir ordens, ele tinha sérias dificuldades com regras e com regulamentos. Por isso, ele assassinou o arcebispo. A vítima, o arcebispo, a vítima evocada, diz que perdoava o seu assassino. O homem que mata sabe que, ao escolher uma nova existência, nela se tornará um assassino? É a pergunta de Kardec. Ele conversou com o espírito no dia que foi guilhotinado, conversou depois e também evocou o assassinado. O assassinado. Ele convocou o próprio arcebispo. E ele pergunta: o homem que mata sabe que, ao escolher uma nova vida, uma nova existência, uma nova reencarnação, um novo planejamento reencarnatório, o assassinato, se tornar um assassino, se tornar um homicida, está nesse planejamento? A resposta é clara: não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Ninguém reencarna para ser assassinado e para assassinar. Ninguém nasce para tirar a vida do outro. Ninguém nasce para se suicidar. Ninguém nasce para ser abortado ou para abortar. Todos nós viemos aqui para nos reconciliar com a lei divina através da reparação dos nossos erros e das nossas faltas. Agora, o gênero de vida que nós escolhemos juntamente com os benfeitores, sim, lá está contido as situações. Se eu fumava e se eu quero ver se eu passei pela prova, se eu já superei essa dificuldade, não adianta nada eu reencarnar num lar doméstico junto de espíritos que não fumam. Eu preciso estar sempre no meio, numa família que fuma, no trabalho onde as pessoas fumam, para ver se eu realmente vou resistir. É essa a prova. É essa a expiação. Agora, assim como foi o Felicem, ele não, sim, ele reencarnou, teve uma outra oportunidade, mas da mesma forma como a primeira vez, ele acabou se suicidando nas 4 vidas subsequentes. Mas não que ele veio com este planejamento. Foi simplesmente as circunstâncias da vida e as tendências que cada um de nós carregamos. No capítulo 7, fala dos espíritos endurecidos. E esse aqui, Angeli. Não sei se é Angeli, se é Angeli, tá? É bem por aí. Kardec pergunta o que ele fez no passado e explica que precisa saber para, quem sabe, poder ajudar. Então, essa seria a Ângela. Então, Kardec tinha, sim, ele vai perguntar, mas o espírito tem a opção de responder ou não. É claro que São Luís, estando ali, bem como outros espíritos, o cura de Arnes, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, o próprio Cáritas, que muitas vezes estavam presentes, então Kardec, ele vai ali fazendo aquele pequeno interrogatório inspirado e intuído para que possa colher o máximo de informação. Então, ele pergunta para ela, o que foi que aconteceu na encarnação, para que ele possa melhor ajudar. Isso todos nós que trabalhamos com orientação, né, Thelma? Todos nós perguntamos. Não é que nós queremos saber da vida do assistido, mas quando nós perguntamos o que nós podemos fazer por você, é no sentido, não é para ele contar a vida para nós, é para que nós possamos saber
onde ele se encontra, em que condições se encontra, quais são as suas necessidades para que nós possamos melhor fazer. E então, a vítima, né, aqui no caso, a Ângeli, ela fala para Kardec, que diz que na última vida nada fez, era casada, mas o casamento a entediava. Era mãe, mas quem, na verdade, cuidava dos filhos era uma criada. Os guias espirituais esclarecem que esse espírito teve uma última existência totalmente nula e ainda vive em total inércia. Quem assistiu o filme Nosso Lar, quando foi lançado e hoje ainda, vai lembrar daquela senhora que é recomendada de ir falar com o ministro Genésio. Quando ele pergunta para ela, o que a senhora fez? Quantos bônus horas a senhora tem? Ela fala, ah, não, eu não tenho. Ele fala, mas a senhora não fez nada o tempo todo que a senhora está aqui? E ela fala, tudo muito cansativo, o senhor há de convir. Então, teve uma vida entediada, ociosa enquanto encarnada, e no mundo espiritual não mudou nada. Continuou levando os seus valores materialistas e levando principalmente uma vida fútil, uma vida totalmente nula no mundo espiritual, esperando que os benfeitores, que os anjos, que os santos ou que os serviçais fossem atender às suas necessidades. Kardec ainda pergunta aos espíritos, aos guias, aos orientadores, aos benfeitores presentes, o que ela teria sido em existência anterior. E a resposta é que teria sido uma beata, vivendo uma vida também totalmente inútil, somente na contemplação. Não fez nada de ruim, mas também não fez nada de bom. Não trabalhou, não produziu, não realizou, simplesmente ocupou um lugar no mundo. Simplesmente estava aqui, a exemplo de pedras que ficam aí, como diz o Raul Seixas, milhões e milhões de anos no mesmo lugar. Não é suficiente somente não fazer o mal. Necessário é fazer o bem. A morte não transforma ninguém de imediato, se não houver uma vontade firme para o início do processo de renovação interior. A criatura nada produziu, nada, segundo Tiago, na sua carta, a fé sem obras não é nada, é inútil. E nós, sem obras, sem adquirir as virtudes e os dons que são através da lei do trabalho, da lei do progresso, da lei de conservação. Amar ao próximo como a si mesmo, nós já falamos, não é colocar qualquer pessoa dentro de casa e simplesmente fazer com que ela passe a fazer parte da nossa família e do nosso dia a dia. É oferecer condições dignas, é doar daquilo que nós temos, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa perfeição física, vamos assim dizer, a serviço de quem precisa. Sempre tem alguém necessitado. Caridade material nem sempre é fácil de fazer, porque muitas vezes nós confundimos caridade material com esmola, mas existem muitas outras caridades materiais. Ajudar a limpar uma casa de quem está doente, de quem está acamado, de quem está numa idade já avançada, de alguém que vive uma condição de solitário, de estar sozinho. Então, oferecer o ombro amigo, oferecer os ouvidos, ser os olhos para essa criatura, fazer uma leitura edificante, proporcionar sempre algo de bom. Mas não, muitas vezes as pessoas, nesta condição material em que se encontram hoje privilegiada, elas entendem que não precisa fazer mais nada. E aí, quando desencarnam, continuam a viver a ociosidade material, onde a materialidade já não conta mais.
Outro espírito endurecido com quem Kardec vai conversar é a rainha de ouro. Kardec pergunta para ela: o que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? A resposta dela: não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Olha a arrogância da criatura no mundo espiritual. Rainha foi na Terra, rainha ela continuava a achar que seria no mundo espiritual. A colocação de Kardec é bem sutil. O que pensais das honras? O que pensais de tudo aquilo que lhe foi ofertado? O cortejo, o esquife, o velório. Ela diz: não foi grande coisa, como se diz. Como rainha, eu esperava muito mais. E aí ela percebeu, né, que estava ali. Ela falou: nem todos se curvaram. Significa que estava consciente da sua situação de desencarnada, mesmo no velório. Deixai-me, forçam-me a falar quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos que eu era rainha. É um espírito que claramente foi trazido por São Luís. O espírito, quando evocado, ele precisa ter. Não é, ele vem, o livre-arbítrio é respeitado? É. Mas se é para o seu aprendizado, se é para a sua evolução, se é para auxiliar outros espíritos encarnados e desencarnados, se é para esclarecer, se é para educar, se é uma forma de fazer evoluir esses espíritos, eles são, sim, determinados a responder, mesmo contra a sua vontade, que é o caso da rainha. Por isso que ela fala: deixai-me, vocês estão me forçando a falar, vocês estão me obrigando a falar o que eu não quero, porque eu não quero que ninguém saiba o que hoje eu sou. Por quê? Porque ela continua sendo rainha. É claro que não tem mais o cetro de ouro, é claro que não tem mais a coroa de ouro. Porém, a materialidade dela era tamanha que ela continua se sentindo rainha. Lembra, Kardec pergunta, lembrai-vos de suas outras encarnações? E aí vai de imediato. Devo ter sido sempre rainha. O mundo espiritual também dá trabalho. O mundo espiritual também passa por situações, muitas vezes, até constrangedoras. Porque é difícil para nós imaginar um espírito como esse conversando com Santo Agostinho, com São Luís, o médium ou a médium dando essa comunicação, como que fica a energia, o magnetismo, como que fica a situação ali energética desses eflúvios, onde toda essa arrogância, todo esse orgulho e todo esse egoísmo ainda prepondera no mundo espiritual. Eu devo ter sido sempre rainha, ou seja, não aprendeu nada, nem no mundo espiritual, nas oportunidades que teve, muito menos quando rainha terrena. E no capítulo 8, das expiações terrestres, espera só um pouquinho. As expiações terrestres, nós vamos falar desse espírito que está lá no livro, Charles de Sand. Ele fala: idiota é o que está lá, e nós não podemos mudar o texto. É a proteção de dados. Em 1865, não tinha todas essas dificuldades. Então, esse espírito sofria de idiotia. Era uma espécie de mongoloide. Aí está até colocado lá. É o interessante caso de uma evocação
de um espírito que ainda se encontrava encarnado. É talvez o único relato que se tem em toda a obra da codificação kardeciana, um relato de um espírito ainda encarnado. Então, Kardec, juntamente com São Luís e a equipe sob a supervisão do Espírito de Verdade, então Kardec vai ter esta oportunidade de falar com um encarnado numa condição de idiotia. Aquilo que, como nós já falamos, hoje, mongoloide, as síndromes que hoje são muito comuns no nosso dia a dia. Este era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Ou seja, era totalmente dependente. Era uma criatura totalmente alienado. Não tinha a mínima noção, a consciência, o raciocínio. O corpo físico, sim, servia para as necessidades reparatórias do espírito, mas não tinha a mínima fração de lucidez. Não era capaz nem mesmo de se alimentar sozinho. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Não tinha coordenação motora, não conseguia se mover. Então, piscava os olhos e raramente movia um ou outro membro aleatoriamente. Era esta a condição deste espírito, então chamado aqui de Charles. Mas a colocação de idiota é para mostrar a situação em que ele se encontra. Tanto que a pergunta é dirigida a São Luís. Por isso, P a São Luís. Pergunta é feita a São Luís. Poderemos evocar o espírito deste menino? São Luís responde: sim, é como se o fizesseis a um desencarnado. Então, a Kardec tem todo um respeito, tem todo um direcionamento e tem todo um cuidado. Ele não evoca diretamente o espírito. Primeiro, ele pergunta a São Luís se pode, se deve. E aí São Luís diz que sim, que ele pode fazer da mesma forma que se evoca a um desencarnado. Essa resposta faz-nos supor que a evocação pode se fazer a qualquer hora. Sim, e o Livro dos Médiuns vai dizer isso, na pergunta 250 até a 256. Vai falar de evocar um espírito vivo, de evocar um espírito acordado, de um espírito que está dormindo, em que condições, que tipo de resposta ele pode dar. Então, a resposta de São Luís diz que nós podemos evocar qualquer hora, em qualquer situação. Porém, nós aprendemos que a casa espírita e as reuniões, por todo o suporte espiritual que oferece, é o lugar adequado para esse tipo de manifestação. Sim, visto como presa ao corpo por laços materiais que não espirituais, a sua alma pode desligar-se a qualquer hora. Então, a criatura está ligada ao corpo físico pelos laços estritamente necessários. Aquela situação de alucinação, de demência em que ela se encontra, então ela oscila. Ora está totalmente no mundo espiritual e ora está presa ao corpo, que serve para ele de ferramenta e de instrumento na reparação das faltas que cometeu. No diálogo, o espírito diz que se sente como um pássaro preso e que expia os erros do passado. Diz que não pediu tal sofrimento,
mas considera justo diante de suas faltas. Então, lá, quando está ocorrendo o diálogo, então Kardec, conversando com ele, sim, ele fala que se sente. Aquele corpo, para ele, é uma prisão, como se ele tivesse ali numa gaiola. Mas ele sabe que precisa expiar todos os erros do passado. E, para isso, aquele corpo, naquela condição de idiotia, era o melhor aproveitamento que ele poderia ter. Mas ele mostra que o espírito está lúcido, tanto que ele fala: eu não pedi esse sofrimento, eu não pedi, o que significa que foi uma reencarnação compulsória. Ele não participou da programação do seu planejamento. Quem decidiu o que era melhor e como iria ser foram os seus benfeitores espirituais e os espíritos superiores encarregados de trazer as orientações do próprio Cristo. Por isso, ele tem consciência de que esta era a melhor forma dele reparar a lei divina que um dia ele transgrediu. Outro espírito que comunica na sua expiação terrestre é esse moço que se identificou como Antônio aí, e o sobrenome que é preservado por Kardec. Ele foi dado como morto e sepultado. 15 dias depois, uma circunstância fortuita determinou a exumação do cadáver a pedido da família. Tratava-se de um medalhão que, por acaso, foi esquecido no caixão. Então, o seu Antônio desencarnou e seguiu todos os procedimentos. Aí, depois de 15 dias, descobriram que alguém esqueceu esse medalhão ali no caixão. E aí precisaram fazer ali a exumação. Qual não foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir o caixão, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços, ou seja, foi enterrado vivo. E isso, infelizmente ou felizmente, nós não sabemos os desígnios divinos, ainda acontece. Mas no caso aqui da expiação terrestre do Antônio, então, quando foi ali feita a exumação, notaram que o cadáver estava de bruços. Evocado dias depois, é perguntado o porquê daquele fato tão doloroso e terrível, visto que fora um homem bom, justo e querido de todos. Mais uma vez, a materialidade. Mais uma vez, as convenções humanas e terrenas. Evocado alguns dias depois por Kardec, ele, que sempre foi um homem bom, digno, correto, nunca fez nada, entre aspas, de errado, era muito querido e amado por todos. Por que que aquilo aconteceu? Diz que aquilo já estava previsto desde o seu nascimento e que ele mesmo solicitara este gênero de morte. Diz que em outra existência enterrara viva a sua própria esposa, diferentemente do assassino do arcebispo. Aqui, o próprio espírito reconheceu seu erro, ele se arrependeu, pediu no planejamento reencarnatório, a reparação é preciso ser feita naquilo que nós transgredimos, naquilo que nós somos imprudentes, onde nós cometemos o delito. Então, quando ele estava junto com seus benfeitores, preparando o seu planejamento reencarnatório, ele pediu esse gênero de morte. Ele pediu esse tipo de prova, que era a maneira que ele tinha de reconciliar com a lei divina, uma vez que, num passado ainda recente, ele havia enterrado viva a sua própria esposa. Lei de causa e efeito.
ação e reação. E aí, chegamos aqui no o ápice, né, do que é o ensinamento do céu e inferno. Não é nenhuma coincidência Kardec finalizar o livro O Céu e o Inferno com este capítulo, repleto de depoimentos de espíritos que tiveram vidas entregues às paixões humanas, à violência e ao desprezo pela vida. Se nós observarmos o que é a Bíblia, o que é o Antigo Testamento, conta a história do mundo desde a sua formação, passando por todas as transformações materiais, geológicas, espiritual e moral, até chegarmos a um mundo de provas e expiações que hoje nós conhecemos. Essa é a história da humanidade. Quando nós olhamos como foi compilado o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa no que é Deus, ele vai falar do que é Deus, depois ele faz uma apresentação de muitas moradas na casa do meu pai, é preciso reencarnar, é preciso nascer de novo, passando pelas bem-aventuranças e vai chegar finalmente nos sede perfeitos. Então, tem toda uma didática, tem toda uma forma educacional. Mostra primeiro o simbolismo, mostra como nós devemos absorver aquilo que está sendo passado a nós como conhecimento e como informação. Uma coisa, nós precisamos ter sempre em mente. Se nós quisermos andar muito rápido, vamos sozinhos. Quem tem pressa, anda sozinho. Quem quer rapidez, anda sozinho. Quem quer velocidade, precisa andar só. Quem quer ir longe, precisa de companhia. Porque a companhia nos ensina paciência, tolerância, caridade, piedade, porque nós temos responsabilidade com os outros. Então, não se começa a construção de uma casa pelo telhado. É preciso um bom alicerce, uma boa base, para que possamos edificar as paredes, cada tijolo que é colocado, para que cheguemos ao telhado. Na realidade, nós estamos construindo o nosso edifício espiritual. É a nossa evolução, é a nossa caminhada. E o livro Céu e Inferno, ele começa falando de superstição, de misticismo, de fanatismo, de crendices de anjos, de demônios, do céu, do inferno, do purgatório, para chegarmos à nossa realidade, de que o que existe, existe um legado que o Cristo nos deixou. Fazer o bem, desenvolver o amor e adquirir as virtudes necessárias para que possamos aqui ser merecedores de continuarmos na terra regenerada. Esses espíritos e esses depoimentos que estão contidos na segunda parte do livro Céu e Inferno, então mostra como os espíritos que viveram de acordo com os ensinamentos de Jesus superaram as dificuldades, todos os obstáculos, todas as barreiras, todos os empecilhos, muitas vezes vivendo situações que para nós ainda é inconcebível. Por isso, começa com os espíritos felizes, medianos, arrependidos, recalcitrantes, expiações terrenas, e passando pelos nossos irmãos que desertam muitas vezes da vida por essas portas enganosas ainda que o mundo aparece. Então, o aprendizado para nós não é apenas a oração, não é apenas a prece, não é apenas fazer o evangelho no lar, mas compreender o
que nós podemos e no que nós estamos aptos a contribuir com este planeta bendito e com todos os nossos irmãos que caminham conosco. Nessas últimas vidas de expiação ou provações, reparam seu passado e se mostram completamente renovados. Sim, nós temos um planejamento reencarnatório. A nossa memória perispiritual, lá está gravado tudo aquilo que nós fizemos, desde os menores atos, desde aquela formiga, desde aquele pernilongo que nós nos livramos dele, até as nossas grandes obras de caridade, a nossa família, os adversários e os desafetos com quem nós reconciliamos, a oportunidade que todos nós tivemos de trabalhar, de servir, de ajudar, de colaborar, o perdão muitas vezes incondicional. Então, doutrina espírita é adquirir conhecimento e informação. Isto leva à responsabilidade. Responsabilidade nos conduz a um comprometimento. O comprometimento nos leva à sabedoria. E, a partir daí, todos nós temos condições de discernir o que nós podemos deixar como legado da nossa existência. Nós ainda estamos muito distante da angelitude. O Cristo é uma referência de moral, é uma referência de amor. E mesmo hoje nós não compreendemos o significado do que é Deus, mas nós temos essa certeza de que é um Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E se nós somos filhos de Deus, se somos filhos do amor, pois como nos ensina João, o evangelista, Deus é o amor. Nós temos inatos em nós todas as virtudes divinas. Então, que possamos ser o terreno fértil para que o amor germine e frutifique, para que a paciência e a tolerância sejam dioturnamente nossas companheiras de jornada, que a esperança jamais nos abandone e que nós possamos ter a força e a coragem necessária para saber que assim como as coisas boas passam, aquelas coisas que não são tão boas têm dia e hora para acabar. O que todos nós precisamos é confiar na providência divina e fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Tá bom?